Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Red Talks sobre a atuação do SOC na detecção de um incidente. Eu sou a Luísa, do marketing da Red Belt Security, e antes de iniciar, eu tenho alguns recados para dar para vocês. Esse conteúdo está sendo gravado e estará disponível no nosso canal no YouTube. Depois da apresentação, a gente vai ter um espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta durante esse webinar, mandem através do recurso de perguntas e respostas do próprio Zoom. E agora vamos ao que interessa. Eu estou aqui com o Thiago Caras, que é coordenador do CIEM, e o Celso Teixeira, que é líder técnico de SOC. Vou passar a bola para vocês. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Celso. Tudo bem? Boa tarde, Thiago. Tudo bom, Lu? Vamos começar lá. Bom, Vamos. me apresentando um pouquinho, né? Como a Lu iniciou, eu sou o coordenador de SOC aqui na Red Belt Security. Hoje eu já estou aqui na Red Belt há mais de 5 anos e venho liderando essa equipe. A gente vai bater um papo com vocês um pouquinho para exemplificar essa questão da atuação do SOC na detecção de um incidente. Hoje eu estou com 2 telas aqui, tá, pessoal? Então eu vou ficar olhando para o lado às vezes, então peço desculpa qualquer coisa. E, Celso, antes de a gente começar, se apresenta um pouquinho para o pessoal, conta um pouquinho da sua história aqui dentro da Red Belt. Vamos lá. Eu sou o Celso, estou indo para o meu 4º ano. O Thiago entrou aqui, já entrei aqui bem no comecinho, era tudo diferente. Entrei lá no N1, então a gente vai conversar, vai ser bem legal, porque eu vi tudo isso daí mudando e tudo isso daí crescendo e cresci junto. Então é bem legal. Vamos mostrar para o pessoal nosso dia a dia, Thiagão. Vamos lá. Boa. Entrando um pouquinho aqui na agenda, mostrando para vocês por onde a gente vai passar, então vamos contextualizar um pouquinho do SOC, vamos exemplificar aqui como é que é feita uma detecção e quais são as ferramentas que a gente usa para a detecção, na questão também de investigação e resposta aos eventos, aos incidentes, e as melhores práticas e desafios. E tem bastante desafio na nossa área, né, Celso? Tem. Boa. É desafio um atrás do outro. Legal. Mas o importante a gente vai passar também pegando bastante esses 3 pilares que a gente até tem no nosso webinar, que são ferramentas, processos e pessoas. Então, a gente vai bater bem nessa tecla dentro do nosso webinar aqui. Exato. Então, explicando aqui, Celso, explica para a gente lá o que é um SOC aqui para o pessoal que está nos assistindo pela primeira vez aí. Vamos contextualizar o que é um SOC, que em poucas palavras, está na tela, é o Centro de Operações de Segurança, que é a equipe que é responsável realmente por monitorar, detectar, responder incidentes, e enfim, estar à frente antes do incidente. A gente tem que estar trabalhando antes do incidente, é o que eu falo sempre na pré-crise, a gente fica com o olho aberto o tempo todo, e é isso que a gente basicamente faz. O que a gente faz aqui na Red Belt dentro do SOC, né? Primeira coisa é o monitoramento, 24/7, todo dia, o dia todo, não deixar a bola cair, trabalhar. E esse é um ponto forte que o Thiago falou, que são pessoas, certo? Que é monitoramento com todas as ferramentas que existem. A gente ainda tem as pessoas aqui usando expertise delas, das cabecinhas, das mentes delas mesmo, para a gente fazer tudo funcionar, certo? Isso daí acho que é o principal, né? A gente ficar de olho 24 horas ali, tudo que acontece e o que desanda dali. Legal. E dentro do SOC, né, Sação, é legal que a gente tem basicamente uma equipe composta também por especialistas, mas a gente também tem aquele pessoal que está iniciando mesmo, né, na parte de operação. Como é que a gente divide esse pessoal, Sação? Hoje no SOC, a gente divide em alguns níveis, né? A gente chama de N1, N2 e N3, nomenclatura dentro nosso aqui. O N1 hoje é o responsável pela monitoria, então é um pessoal que já tem uma bagagem ali de TI mesmo, tá com um pezinho de segurança, já tem alguma ideia de segurança, uma mente voltada para a segurança, alguns insights, que é o importante para correlacionar alguma coisa mentalmente ali, ter um feeling de segurança. Esse daí é o N1,
ele faz a triagem e a monitoria, né? O pessoal faz a monitoria e encaminha ali e a triagem já com os dados triados para os responsáveis. E aí E entra especificamente nesse N1 que a gente tem o 24/7, né? o Então, é um pessoal 24/7. totalmente capacitado, pessoal que passa por treinamento. A gente vai falar aqui bastante dos principais desafios, as melhores práticas, que engloba a questão de treinamento, mas a parte do N1 que efetivamente é a parte do 24/7, né? Isso, são os nossos olhos. São os nossos Boa. olhos. E aí vem o N2, que é já quando tem alguma atividade, alguma ação que o pessoal já toma, já bloqueia um IP no Fire, ou já isola uma máquina no EDR, já tem alguma ação a mais. E a gente tem o N3, que aí é o consultor ali que literalmente está ativo no incidente, está ativo em ferramentas, junto da monitoria também, presta consultoria, ajuda a equipe, é um cara que já é mais capacitado e tem toda essa vivência já em segurança, né? Então é um Perfeito, cara é um especialista, literalmente. perfeito. Então, basicamente, a gente pode compartilhar que o N1 não só ele é uma pessoa que está iniciando dentro da área de segurança, da parte de operações, mas também já tem um conhecimento, né, dentro com relação à parte das melhores práticas, os Exato. conhecimentos sobre as ferramentas. E à medida que tem o N2, N3, já é um time mais, vamos dizer assim, capacitado, Focado. que já participou de bastante crise, vamos dizer, que a crise acaba deixando o pessoal cascudo, né? Vamos dizer assim. Então, Exatamente. A crise vem e a gente precisa de pessoas que já tenham vivência, né? É costume, às perfeito, vezes, a gente puxa algum do pessoal que está começando para ver como é que é a vivência na crise, para vivenciar uma sala de guerra ali, para sentir como é que é, para ele já entendendo como é que funciona, para ele entendendo o caminhar perfeito, dele, o que vai acontecer no futuro. perfeito. Isso é bem importante, onde já há uma iniciação do pessoal do N1, vamos dizer assim, já para a gente evoluir, ter um planejamento de carreira, né? Para que a Isso, pessoa possa chegar a ser um N2, um N3, mas isso. isso é bem importante. Isso passa tudo por treinamento, questão de experiência, certificações. Certificação, experiência e assim, algo que é interessante, que é legal falar também, é, tem um cara às vezes que é muito bom em rede, outro é muito bom em Microsoft, a gente junta tudo, faz meio que um conselho ali de inteligência e agrega isso daí todo mundo junto, compartilha o conhecimento, compartilha, então fica todo mundo preparado para tomar uma decisão em frente a um incidente, a hora que for, né, Perfeito, que como a gente perfeito. falou, é 24/7. Então, mesmo o N1 ali, às vezes na madrugada, tem que ter a capacidade de identificar e, se for preciso, tomar uma ação, né? E basicamente, para quem não conhece um SOC, né, Celso, é uma equipe onde ela fica dentro de uma sala totalmente reservada, com acesso restrito, né? E Exato, onde, vamos lá, é bem parecido com essa tela que a gente está passando, obviamente nas suas devidas proporções, na exato. questão onde tem toda a parte de monitoria, a parte de dashboards para o pessoal poder tomar ação o mais rápido possível, né? Exato, para a gente identificar qualquer estabilidade, por exemplo, num ambiente, qualquer possível ataque vindo de algum lugar que a gente não está esperando, Perfeito, a gente já identifica rápido ali, aqui no SOC tem algumas televisões, tem tudo isso, né? Além perfeito. da própria estação do analista. Show de bola, show de bola. Essa questão que você trouxe lá de compartilhamento de experiência, ela é muito importante, né? Então, a gente tem aqui dentro da Red Belt essa, vamos dizer assim, multidisciplinas, multi-equipes, Isso, que a gente consegue trocar experiências para que a gente possa agregar ao nosso monitoramento, né? exato. Tem tudo isso, tem toda a equipe aqui, tem toda a equipe aí, júniors, plenos, sêniors,
todos Perfeito. eles trabalhando o dia todo, né? Basicamente Boa. o dia todo, qualquer problema que a Compartilhando gente tem, informação e tudo. compartilha. Mesmo entre a gente, tem às vezes alguém tem alguma dúvida, a gente Perfeito. compartilha, explana isso, todo mundo fica com o Show mesmo de bola. conhecimento. E a gente fala bastante da parte de, beleza, na televisão lá vai ter algumas ferramentas. Então, o que são as ferramentas, né? Então, vamos entrar mais agora um pouquinho na parte de detecção de incidentes. Aqui eu trouxe basicamente 3 bullets, vamos dizer assim, não é algo específico em camadas, né? Mas são basicamente ferramentas que a gente utiliza para fazer a detecção de incidente. Então, são sistemas de detecção e prevenção de intrusões, a parte toda de análise de log dos CIEMs, a parte de análise de malwares. Então, as ferramentas são um papel fundamental dentro da monitoria, porque vai auxiliar o pessoal do SOC a bater o olho e detectar que aquilo realmente é uma ameaça e deve ser devidamente escalado. Então, não se limitam a essas ferramentas, né? Eu trouxe aqui só para exemplificar 3 exemplos de ferramentas que a gente utiliza na parte de detecção de incidentes, mas uma coisa que a gente sempre bate na tecla é a questão da atualização das ferramentas, né? Então, cara, por mais que você tenha um CIEM lá, você adicionou o CIEM, não adianta deixar ele obsoleto. É sempre importante a gente trabalhar com atualização constante, tanto dos pacotes de regras de monitoria, porque os atacantes, eles são sofisticados, né, Celso? Eles vão São. mudando de tempo em tempo a forma como eles atuam e eles atacam o ambiente. E uma coisa que a gente gosta mesmo de fazer é essa questão de ter essa equipe multidisciplinar, onde a gente consegue, dentro da própria Red Belt, com as equipes de Red Team, com a parte do equipes de cloud, próprios GRC, onde nos passam a questão de normas. A gente tem esse fórum multidisciplinar, onde a gente discute as melhores práticas que estão sendo vistas, cada um na sua especificidade, para que a gente entregue da melhor forma a parte de monitoria. Isso, ô Thiagão, é um negócio que é legal falar também, que assim, a gente treina, que a gente falou, treina as pessoas, treina tudo, então, mesmo às vezes alguma atualização de ferramenta, a gente sempre acompanha, né, a gente acompanha essa atualização dessa ferramenta para ver o que tem de novo, o que está acontecendo no mercado, e não só isso, a gente tenta estar atualizado também com o que você falou, com as técnicas que acontecem aí, porque o ataque ele é sofisticado. Então a Perfeito. atualização do threat hunting aqui, do que a gente faz é real, né? A gente tem que estar atualizado no que está acontecendo Perfeito. no cenário de geral. Perfeito. E assim como no próprio SOC, ali na parte de pessoas, onde a gente tem processos mesmo, né, desenhados, aqui dentro da parte ferramental, a gente também tem alguns processos bem desenhados, que é desde a questão de implementação de novas regras de monitoria, a questão de atualização de todo o parque, atualização de regras, a atualização das próprias máquinas, né? E dentro dessa questão ferramental que ajuda na parte de detecção de incidentes, que eu sempre gosto de falar com nossos colaboradores, é essa parte de proximidade com fornecedores e as equipes técnicas, né? Então, quando o cliente ele não tem uma pessoa dedicada nessa questão de ferramentas de segurança, seja a parte de firewall, WAF, CIEM, antivírus, quando ela tem parceiros como a Red Belt para que possa auxiliar, porque a Red Belt acaba sendo uma ponte entre o fornecedor lá da ponta e o cliente. A gente tem especialistas dentro dessas ferramentas que ajudam a extrair o melhor
da parte de Da monitoria. ferramenta. E da ferramenta, né? A gente pega a ferramenta ali, destrincha ela e consegue utilizar o melhor dela ali, seja um CIEM, seja um EDR, a gente se atualiza e consegue Perfeito, mandar bem nelas. perfeito, show de bola. Entrando aqui, passando agora um pouquinho para a parte de investigação e resposta, então, a parte de processos mesmos, que a gente tem aqui, a parte de políticas de segurança, a parte de treinamento, que a gente está mencionando, a parte de monitoramento de atividades de usuário e ajuste e atualização de defesa de segurança. Exato. O Com relação à gerenciamento, parte de políticas de segurança, Sasson, pode entrar nessa aí, a desculpa te parte cortar. não, tranquilo. A parte de política de segurança, eu acho que a gente chega no SOC, a primeira coisa que a gente tem que entender é o ambiente do cliente ali, para saber o que a gente vai atuar, até onde o SOC pode ir dentro daquilo dali. A gente geralmente tem alguma política já desenhada. Se não tem essa política desenhada, a gente faz ela desde o começo. Através do nosso know-how, né? A gente tem Exato. essa vivência, então a gente consegue compartilhar e desenhar Consegue, juntamente com o cliente, né? com o A parte de cliente. políticas. As melhores práticas ali que a gente utiliza, o que a gente recomenda. É claro que é personalizável, é totalmente. Isso aí eu acho que é importante frisar que a gente não vem com políticas engessadas específicas que funcionam em todos os ambientes. A gente tem um conjunto de políticas, a gente mostra e molda elas conforme a necessidade ali, justamente por isso. Perfeito. Cada ambiente é único, né? Por É mais que a único. gente tente generalizar a questão das empresas, mas quando a gente tem uma empresa na vertical financeira, quando a gente tem uma empresa na vertical de mineradoras, esses dois ambientes, até por questões regulatórias, né? Eles são um pouquinho diferentes, então a gente acaba moldando todas essas partes de políticas. Então, o SOC é uma empresa que trabalha juntamente com as outras equipes para ajudar a desenvolver essa parte mesmo de políticas de Exato. segurança. Exatamente. Desde um alarme ali que pode não ser necessário para uma empresa, para outra é essencial, questão de um escalonamento, tudo isso daí a gente é bem personalizado, bem único para cada um dos clientes, né? Perfeito, perfeito. E nessa questão mesmo também da parte de política de segurança, tem toda aquela questão dos processos, desenho RACI, né? A matriz São RACI, tudo isso. perfeito. A A questão gente de responsabilidades, a questão de quem são acionados. tem, exato, toda a matriz de escalonamento, toda a matriz RACI, as responsabilidades de cada equipe, quem que a gente deve acionar em caso de um incidente confirmado e onde tem impacto no ambiente, ou o que vai dar o impacto. Isso daí é algo que a gente tem que estar sempre atento, justamente para não passar um por cima do outro, porque às vezes aquele ambiente ali tem outros parceiros que cuidam de outras tecnologias, então tem que sempre se respeitar esse cercado, né? Ia ser bem importante esse desenho desse processo estar bem definido, porque é aquilo, né? A gente mencionou, só que é 24/7. Às vezes, aquela questão, 3 horas da manhã, você vai ser acionado e realmente tem que ter tudo uma triagem, anterior para que chegue na hora e você seja acionado 3 horas da manhã de uma forma mais efetiva, né? Exato. Vamos supor, tem um acionamento às 3 horas da manhã. Eu preciso, tudo bem, entro na sala de guerra, tudo, mas eu não, às vezes está faltando um outro parceiro que, às vezes, é o responsável pelo firewall. Eu não Perfeito. posso pedir para tirar um link do ar, porque não é da responsabilidade contratual da Red Belt. Perfeito. Rapaz, tem um outro terceiro, às vezes. E Então, isso obviamente, desculpa te cortar, mas obviamente, quando for uma questão crítica, a gente vai realmente derrubar o site, né? literalmente, a gente tira os cabos. Perfeito. Literalmente. E essa parte agora entrando na parte de treinamento e conscientização de segurança, então também a equipe do SOC, mais o pessoal, vamos dizer assim, mais sênior, tem essa também uma função de ajudar no treinamento, né, Sassão? Tem. É algo que a gente tenta fazer com certa recorrência, às vezes consegue 2 vezes no mês, outras vezes uma vez, mas é algo Perfeito. que a gente tenta fazer bastante, justamente para atualizar
a questão de atualizações de ferramenta, né? Às vezes sai uma atualização nova, sai um ataque novo, uma feature nova, e a gente tem que estar todo mundo na mesma página, para não ter, para depois não poder falar que não sabia. Então, a Legal. gente... E nessa questão também entra não só a questão de treinamento com relação aos ataques, a forma de você responder a um incidente, mas também na questão ferramental também. Então, Exato. a gente costuma fazer constantemente também com as equipes. Então, por isso que a nossa equipe de CIEM tem uma proximidade muito grande Muito. com a equipe liderada pelo Celso, porque a gente tem essa troca mesmo de conhecimentos, onde, beleza, a gente tem uma regra, cara, como é que a regra foi desenvolvida? Então, a nossa equipe de CIEM, ela já tem essa expertise para poder compartilhar e, às vezes, entender, putz, não, essa realmente foi algo crítico e a gente precisa parar e investigar. Então, a gente faz treinamentos também com os colaboradores na questão de como utilizar melhor a ferramenta. Então, desde a questão do CIEM, como utilizar a melhor forma, então também na parte dessas clouds que a gente tem, né? Então, é uma coisa que também a gente tem uma proximidade com a equipe de cloud muito grande, para que a gente possa entender, beleza, chegou um alerta lá específico que veio de um ambiente de cloud. A gente já tem essa proximidade com a equipe de cloud para que a gente possa ter esse contato e responder da melhor forma, né? Exato, exato. Essa proximidade entre equipes é algo que é essencial, né? Que a Perfeito. gente, uma pessoa não consegue ficar antenada a tudo. Não tem como ela Perfeito. ser especialista em tudo. Então, o que a gente não consegue, a gente conta com os parceiros, com os outros colaboradores, com os amigos, e a gente traz todo mundo junto justamente por isso, para todo Eu mundo gosto ficar muito, ok. eu gosto muito dessa palavra de equipes multidisciplinar, né? Então, cara, Exato. a gente tem a gente senta muito próximo. Então, o SOC está lá dentro da salinha, mas a gente tem ali sentado próximo a gente da equipe de CIEM, alguns especialistas de SOC, um N2, N3, a gente tem o pessoal do Red Team, tem o pessoal do Cloud. Então, a gente é muito acessível nessa questão de troca de experiência, uma troca. Exato. É bem rápido, a gente consegue fazer a identificação Isso. melhor dessas questões. De qualquer coisa. Às vezes é algo que não conhece, levanta a mão ali, já tem uma, um- uma gama de pessoas que pode te ajudar nessa sua dúvida. Isso Perfeito, daí é essencial também, né? perfeito. E É dentro da parte essencial. de investigação e resposta também, a gente tem essa questão do monitoramento da atividade do usuário, né? Então, Exato. por mais que a organização, às vezes, faça todo o papel dela com relação, beleza, políticas de segurança bem implementadas, questão de treinamento e conscientização, que é uma coisa muito importante, não só com as áreas de TI, mas também com as áreas de negócio. Então, basicamente, a gente tem aquele framework que fala para a gente da primeira, segunda e terceira linha de defesa, né? Então, a primeira Sim, linha é o usuário lá na ponta. Se ele não tiver um treinamento adequado, ele vai acabar, vamos lá, clicando num link e caindo num phish. Então, por exato. mais que a gente tenha todas as ferramentas de monitoramento, a gente sabe que ainda os atacantes estão muito na frente, infelizmente, da gente, e a gente acaba tendo essas questões. Então, o SOC também ele é responsável na parte de monitoramento de atividades dos usuários. Atividades anômalas, atividades que não condizem com o cargo da pessoa. Isso é uma questão também que acaba caindo para a gente e a gente acaba alertando e Sim. gerando salas de guerra com relação a isso. Sim, isso daí às vezes, um monitoramento até do ativo da pessoa, né? Do notebook, do celular. Às vezes a pessoa chega um alarme de viagem impossível, de um login num local que não é familiar. Perfeito, Então perfeito. isso daí é exatamente isso que o Thiago falou. A gente não sabe quando que um usuário lá da ponta que às vezes não tem tanta ciência do que clicar num phishing acontece, e aí ele acaba comprometendo ali um VIP, algum cara, algum cargo mais alto, e a gente tem que estar de olho nisso. Então a gente, às vezes, é até chato, né? A gente vê às vezes a pessoa realmente está viajando, está em outro lugar, abriu o e-mail ali no celular,
SOC recebe um alerta e geralmente a gente entra em contato. Entra É em verdade. contato com o pessoal e fala, ó, essa pessoa aqui, ela Uma acessou o localização e-mail de um lugar desconhecida. que não é conhecido. Isso daí ela tá viajando mesmo? Bem, às vezes a gente espera que é um falso positivo, mas a gente alerta mesmo assim justamente para evitar uma dor de cabeça futura. Porque se uma conta de um VIP ali é comprometida, a gente não sabe o tamanho do estrago que isso pode acontecer. Desde É. dados pessoais, familiares, até a empresa em si, né? Então é algo que é bem... A gente tem visto também artigos recentes que áreas com bastante exposição, né, ao público, como áreas do ramo do setor financeiro dentro da empresa, então áreas do diretor financeiro, a, a CFO, equipe, a equipe que recebe folha de pagamento, todas essas questões, elas são alvo também, né? Então a gente acaba monitorando também, tendo vamos lá, levantando uma bandeirinha em cima desses usuários, porque é aquilo que nem você mencionou, a gente sabe a importância de a gente ter também os nossos N2 e N3 sempre próximo ao cliente, para que a exato, gente consiga, beleza, esse usuário aqui é um usuário da área financeira, não era para ele estar acessando um servidor de banco de dados XYZ. Então, comportamentos anômalos. exato. A gente nunca sabe quando vem uma movimentação lateral ali de exatamente isso que você falou. Um diretor financeiro acessando o servidor de banco de dados. Ele Perfeito. Obviamente é que algo... existe as empresas, através das políticas de segurança, existe toda uma proteção, questão de grupos de de acesso acesso. alternados. Obviamente que a gente entende, a gente está extrapolando assim só para exemplificar aqui, né? Então a gente... Exato. É que aí, Tiagão, você me desculpa te cortar, mas é o que a gente volta ali, nas políticas desenhadas. Se as políticas foram bem desenhadas, então por que está acontecendo Às vezes aquela exceção, a exceção e essa acaba... exceção? Então, Exato. perfeito. Exceção é um ponto importante também, né? Que exceção tem que ser controlado, não pode ter é, uma dezena de exceções ali para todo mundo, para um departamento com 40 pessoas, onde isso daí vai impactar em 30% da equipe. Perfeito, perfeito. E Exatamente. é algo também que a gente faz corriqueiramente, que é essa questão de validação constante das exceções, né? Então, a gente Exato. sabe, a área de segurança no começo, vamos dizer assim, nossa, no começo parece que eu sou um velhão aqui, mas vamos lá, há 3, 4 anos atrás, a área de segurança era mal vista porque ela só queria falar não, 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 não. Exato. Hoje em dia a gente sabe que não é assim. Não A é. gente precisa saber o que a gente vai monitorar, como a gente vai monitorar, por que a gente vai monitorar, E e como? caso aconteça alguma coisa, quem que a gente vai contactar para Exato. auxiliar. A gente não quer barrar ninguém de trabalhar, mas a gente quer, pelo menos, que todos estejam seguros. E nessa A questão gente... também da parte de investigação, desculpa, você queria falar mais alguma coisa? Eu ia já passar para Não, o próximo. eu ia falar exatamente isso, que às vezes a gente passa por chato, os caras que não liberam acesso, tudo isso, mas é justamente o que você falou, às vezes tem toda uma cadeia de eventos antes que a gente não pode deixar seguir. Então, para a gente criar uma exceção, é o que você falou, a gente pede o porquê, o como e até quando, né? Porque uma exceção Perfeito. vitalícia ali, às vezes essa exceção ali deixa o quadro de colaboradores e a exceção continua, o usuário continua, enfim, são situações que chegam pode É, chegar a um incidente, né? por isso que a gente tem até dentro da área, se a gente for separar bem a área de segurança, a gente tem até equipe de gestão de acessos, né, onde Questão de tem acesso de AM, né? essa questão para que a gente evite essa parte de exceções. E aqui, onde entrando no último ponto aqui da parte de investigação e resposta, seria ajustes e atualização das defesas de segurança. Foi mais ou menos aquilo que eu mencionei no começo. A gente está sempre próximo a os demais times, é aquilo, a gente domina a parte de defender, mas a gente tem os pezinhos no chão, a gente sabe que a gente não entende tudo. É muito complexo essa questão, então a gente tem um time, que é o time de Red Team, onde a gente presta, sempre, sempre pede auxílio deles para que eles nos ajudem, até mesmo fazendo simulações, como seria. E às vezes é aquilo, a gente pensa em algo mirabolante, uma forma mais complexa, e E não,
cara sai pro lado, a gente tá olhando pro lado direito, o cara sai pro lado Exato. esquerdo. Exato, às vezes é uma brecha ali, é um usuário ali que eu estava falando antes, é um usuário que não foi desabilitado, é uma vulnerabilidade, uma CVE que está exposta. É É, algo bem, bem simples ali que às vezes a gente não, não dá a devida atenção, porque a gente é. está focado em outra frente. Perfeito. Então, essa parte está sempre bem atualizada e bem na questão das defesas, é sempre importante. Até tem alguns estudos recentes também que a parte de VA está vindo para a parte mais de Blue Team, né, onde a gente acaba auxiliando. Então, o Red Team fica focado bem na parte de De ethical pentest, hacking, P-test mesmo, e a parte mais de atualização ferramental, de vulnerability assessment, fica mais com a gente. Mas isso aí é uma questão que a gente está vendo recente das novos artigos que estão sendo publicados. Mas exato, o SOC sempre trabalha para manter as defesas sempre atualizadas e ajustadas às ameaças mais recentes e às necessidades da organização. Como eu mencionei, exato, às vezes, a forma como a gente monitora um ambiente de um e-commerce é diferente da uma forma que a gente vai monitorar um ambiente de uma mineradora. Então, a gente vai sempre se adaptando às devidas necessidades do exato, ao cliente. perfil do cliente, né? Exatamente isso. Perfeito. Vamos Perfeito. passar Vamos. aqui para o próximo agora, a parte de melhores práticas e desafios que a gente tem. Basicamente, aqui a gente está quase caminhando aqui mais para o final, mas é uma questão que a gente trouxe, tentamos trazer as melhores práticas e principais desafios, tanto para a parte de pessoas, quanto para a parte de ferramentas e a parte de processos. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho o slide, e aí depois a gente abre para esse nosso bate-papo, que está bem interessante, Celso. Então, basicamente, é fundamental o investimento nessa questão de treinamento, né, sobre segurança cibernética, né, então, para auxiliar na questão de detecção das ameaças de forma precoce e a resposta rápida e assertiva, né, sempre é bem importante esse ponto. Periodicamente realizar atualizações e configurações das ferramentas, né? Então, buscando uma melhoria contínua na maturidade de segurança do ambiente e a implementação de processos devidamente documentados. Então, isso aí é bem importante dentro e é uma das melhores práticas que a gente tem. Então, na questão de pessoas, a parte de treinamento, situação, o que você tem visto que os principais desafios que a gente Os tem? principais desafios que a gente tem, primeiro, a gente tem que, de pessoas, falando de pessoas, eu acredito que assim, é difícil a gente encontrar pessoas com feeling para segurança, porque tem bastante isso, a pessoa às vezes acredita que todo ferramental vai fazer para ela o trabalho grosso, mesmo agora com IA, tudo isso, tem certa verdade nisso, mas o feeling de segurança é importante, é pensar ali, você vê uma brecha, uma chance de vazar um dado. Às vezes a gente no dia a dia sabe dessas possibilidades. Aqui pode ter um DLP, aqui pode ter uma escalação de privilégio, isso daqui está aberto, e a gente vê isso. Então, falando em pessoas, a gente encontrar uma pessoa, às vezes, com esse feeling de segurança é um grande desafio. De verdade, é difícil, porque às vezes a gente pega uma pessoa no mercado que ela tem bastante experiência com TI, mas ela Perfeito. ainda não parou para. Obviamente, não é todo mundo, isso eu não estou generalizando, tá? Uhum. Uma coisa que Para eu afiar o pensamento para a segurança, né? Para voltar a perfeito. mente dela para processos de segurança. Uma coisa que eu gosto bastante, cara, de parte de equipes, parte de pessoas, é a questão de ter sempre equipes engajadas, né? Então, a pessoa que realmente abraça o time, a gente tem aquela frase do Michael Jordan, né? Talentos ganham jogos, mas equipes ganham campeonatos. Então, eu Exato. gosto muito dessa frase para a gente trazer mesmo para a nossa área, onde a gente tem a questão, beleza, você mencionou lá no começo, existe o cara que vem de uma experiência de Firewall, existe o cara que vem de uma experiência
de cloud, um cara de EDR, cara, quando a gente tem uma equipe, pode ser que seja um cliente onde um dos colaboradores não está atuando, mas ele auxilia os demais, né? Então, essa Exato. troca de experiência, eu acho que é um desafio. Então, achar pessoas que realmente tenham esse sentimento de pertencer a uma Exato. equipe é bem importante. Exato, Thiago. Eu acho que você definiu isso, pertencimento. É a pessoa se colocar na equipe e fazer dela ali durante o período que ela está dentro da equipe, é a vivência dentro dela, é aprender e ensinar, é uma mão de via dupla, né? Perfeito, Isso perfeito. daí Entrando, definiu. perfeito. Essa parte de pessoas ela é fundamental. A gente pode ter, falando bem assim, dentro, a gente tem uns três, vamos lá, os três vertentes: processos, pessoas e ferramentas. Se você tem pessoas engajadas, pessoas bem treinadas e tem ferramentas bem atualizadas, que a gente está falando aqui, mas se você não tem um processo desenhado, isso acaba comprometendo Tudo a sua segurança. Então, exato. a parte de resposta a um incidente. Se você tem pessoas boas na equipe, você tem processo desenhado, mas você não tem uma ferramenta devidamente configurada, isso acaba comprometendo a sua. Aí você tem ferramentas, você tem processos, mas você não tem um time. Então, é importante sempre estar buscando essa intersecção, né, das três. Exato. É um tripé, né? É Ali é um perfeito, tripézinho. é o pilar que a gente é o principal desafio que eu vejo, essa questão, né, na parte de Exato. intersecção. Exato. Colocar todas elas em harmonia, né? Perfeito, perfeito. Então aqui na questão de ferramentas, que nem eu mencionei rapidinho, ter ferramentas, principal desafio, Sim. né? Hoje a gente vê volta e meia, pô, beleza, Microsoft, a gente tem os packs de terça-feira, a gente tem essas, Dos beleza, cabeças. constantemente os KBs, beleza, mas tem sempre estar perto dos fornecedores de ferramentas, seja elas quais forem, para que a gente aplique bem a forma correta também da ferramenta para a gente ter no ambiente. Os processos bem desenhados, né? Então, é um desafio, por mais que a gente tenha um processo de uma empresa que hoje tem 1.000 colaboradores, ela evolui para uma questão de 3.000 colaboradores, já os processos acabam sendo Acabam evoluindo e mudando, né? perfeito. Às vezes a empresa acaba entrando, ganhando um porte que, para os órgãos reguladores, elas têm a necessidade de alguma ou outra resposta, então isso acaba também sendo algo que vai sendo um desafio que a gente tem que ter. Exato, isso daí que você falou, que às vezes muda o aporte da empresa, é toda a questão, por exemplo, das auditorias que as empresas Perfeito, têm. Então, às vezes a gente tem que entregar uma série de relatórios, então tem que estar toda essa questão ferramental fina, justamente para a gente tem que entregar um relatório para passar na auditoria que a pessoa, que a empresa precisa. Então a gente não pode segurar essa informação de forma pra ficar perdida, né? Que seja muito difícil perfeito, alcançá-la. Então a gente só. perfeito. Isso daí é. Toda documentação, cara, ela é muito importante, seja ela qual for, seja a documentação na parte de pessoas, parte de Sim, RH, vamos dizer assim, a parte de documentação de ferramentas, explicando o porquê, como, quando, parte de documentação de processos. Então, isso estar sempre de ser de conhecimento de todos os, vamos dizer assim, os stakeholders dentro, seja os colaboradores, seja quem for do ramo, para que a gente consiga sempre estar bem desenhado essas questões. Então, as melhores práticas, cara, acho que passa sempre por documentação, né? Documentação, acho que é sempre. tudo. Eu acho que é assim, é o que a gente está falando nesse tópico, né? É um tripé. A gente tem a documentação, volta para pessoas e vai passar a implementação de tudo isso daí. Então é algo que Perfeito. vai se retroalimenta. Show de bola, Celso. Perfeito, cara. Feito. Então, acredito que
era isso a questão que a gente tinha para apresentar. Então, a gente, já dando um spoiler, a gente dividiu esse... Nem sei se eu podia falar, mas estou falando. A gente dividiu esse webinar em 3. Basicamente, seria essa parte de análise do SOC na resposta incidente. A gente vai ter mais 2 falando da parte de War Room e respostas a incidentes também. Mas, cara, consideração final que você teria, Celção, aí para que a gente possa seguir para as perguntas? Eu acho que assim, começando aqui, né, as considerações finais, a gente focar, por exemplo, focar hoje um SOC bem decidido, bem estruturado, um SOC com procedimentos, com processos e com pessoas com a fim de fazer aquilo dali acontecer. Pessoas que estão com vontade mesmo, entendem os processos, sabem manusear boas ferramentas. Você vai ter um SOC bom ali, um SOC. Perfeito. Da minha parte, eu bato também bastante nessa tecla. Ferramenta a gente aprende, processos a gente desenha. Agora, pessoas é algo que a gente gosta e a gente busca sempre pessoas engajadas, que tenham um sentimento de time, que tenham a confiança no colega de trabalho, para poder ser o mais transparente possível, principalmente na nossa área. Acho que é bem importante. Como eu falei, gosto muito da frase do Michael Jordan, a questão talentos vence jogos, mas só o trabalho em equipe que ganha um campeonato. Ganha um campeonato, exatamente. Então, a gente só vai vencer essa batalha contra os nossos atacantes sendo um trabalho em equipe, né? Então, é essa questão que eu deixo. Bom, acho que era isso. Você não tem mais alguma coisa, cara, que você queira? Ou a gente pode passar para as perguntas? Vamos passar para as perguntas? Lu, tudo bem? Tudo bem? Bom, obrigada aí, né? Primeiramente, obrigada, Thiago e Celso, pela apresentação. Vamos passar para as perguntas? Bora Se lá. vocês tiverem alguma dúvida, a hora é agora, mandem aqui através do recurso Q&A. A primeira pergunta para vocês: o N3 do SOC de vocês faz parte de um Blue Team? Tem um Red Team para apoiar na War Room, atendendo a um plano de gestão de crise? Essa é comigo? Deixa comigo. Se quiser, eu complemento. Pode continuar, pode ir. Beleza. Opa, Gilberto, eu tô vendo aqui, sim, o N3 hoje do SOC, ele faz parte dentro do Blue Team, né? Dentro da equipe do Blue Team. Sobre a War Room, geralmente, sim, a gente conta com apoio. Quem toca a War Room, quem fica mais nela, dependendo do caso, o N3 ali, o consultor, às vezes dedicado a um cliente, ou consultor mesmo compartilhado, ele fica na War Room. Geralmente, eu entro em todas que eu tenho oportunidade aí, eu não tenho o que fazer, eu entro na War Room. Mas sim, a gente entra na War Room, fica com o pessoal do Red Team também dá o apoio, qualquer coisa. Se ele não tiver na War Room e a gente vê a necessidade, a gente aciona o pessoal e aí eles vêm junto também. O que o Thiago falou bastante ali, é o sentimento de equipe. Não é uma equipe fechada em Blue Team e Red Team. É uma equipe de segurança onde todo mundo faz parte. Perfeito. Essa questão mesmo multidisciplinar, que eu mencionei, né? Então, Exato. vai ter o pessoal que vai estar dentro do War Room ali auxiliando, vai ser a equipe do SOC, do Blue Team, mas o contato e o canal sempre aberto com o Red Team. Então, eu mencionei, a nossa especialidade é a parte de defesa e muitas vezes a gente precisa consultar o próprio Red Team para entender como é que, se ele já viu esse ataque, como é que é feito, e nos explicar para que ele possa nos dar o caminho das pedras, vamos dizer assim, para restabelecer um sistema. Para estabelecer um sistema, às vezes para identificar um IOC ali, o que pode ter sido, o que pode ter ocorrido dentro do sistema, alguma ideia que, por exemplo, eles, como vivem essa vida de ethical hacking, tem mais insights. Às vezes a gente está pensando num mais ferramental e um colaborador ali, um amigo do Red Team, já está em uma outra vertente. Boa, pode passar para a próxima. Perfeito. A próxima pergunta é: além de threat hunting já mencionado, vocês possuem também um pessoal focado em threat intelligence, abrangendo os 3 níveis táticos, tático, operacional e estratégico? Perfeito, temos sim. Então, essa é uma equipe que está
dentro da área de Red Team, a gente tem constante interação com eles, onde eles nos passam toda a parte de IOCs, a parte de dados que eles vão achando, e a gente vai populando as nossas bases de conhecimento. A gente tem várias ferramentas com isso. Dentro da Red Belt, a gente tem o próprio Cronos, que é uma ferramenta que a gente usa para investigação dentro lá da Dark Web, da Deep Web, para que a gente consiga estar buscando informações, e a gente correlaciona isso com os dados que a gente tem em ferramentas de CIEM dentro do ambiente. Exato. Perfeito. Agora, para a próxima pergunta, o time de SOC da Red Belt vai somente me avisar de um alerta de incidente e eu me viro para avaliar aquilo? Ou o time da Red Belt também pode atuar nas minhas ferramentas? Na verdade, isso daí é meio que o processo desenhado, né? Aquela divisão que você falou, né? N1, N2, Exato. N3. Exato. Aí depende do modelo, do escopo do projeto, mas a gente tem ambientes que a equipe da Red Belt é totalmente responsável por aquela operação, desde investigar um phishing até falar com o usuário, mas tem ambientes que a gente só informa mesmo, fala, olha só, a gente teve isso daqui. Mas em um caso de crise, é importante a gente frisar Perfeito. que em um caso de crise, em caso de um ambiente comprometido, a equipe da Red Belt, Independente se for um independente, contrato só N1, a gente vai independente, atuar, a a gente gente não vai lavar as mãos, a gente vai não, atuar. a gente vai atrás e tenta fazer barulho, tenta mostrar, vamos atrás do que a gente puder fazer. Mas a gente, sim, respondendo a pergunta, sim, a gente também tem cada um dos consultores especialistas para atuar nas ferramentas. Eu falei, se um dos colaboradores ele tem maior conhecimento numa ferramenta de rede e ele não está no War Room ou qualquer caso, ele é sempre contactado para que a gente possa fazer da melhor forma essa resposta e essa atuação ao ambiente. Exato. Legal. Tenho aqui uma última pergunta. Boa. Diante de um evento gerado por algum dispositivo durante a análise, o que é considerado para avaliar se é um falso positivo ou não? Um dispositivo, se fala vamos supor, Falso positivo. Ah, tá. Algum dispositivo durante a análise. certo, eu vou entender o dispositivo como qualquer ativo ali da internet, da infraestrutura do ambiente. A primeira coisa que a gente vai ver é a nomenclatura dele, MAC, para ver se faz parte do IP, para a gente ver se faz parte daquele ambiente mesmo, que às vezes pode ser só um IP clonado, alguma coisa ali, e ver o usuário que também está nele. Se a gente vê o usuário, vamos supor, chegou um incidente de um alarme ali de uma pessoa que nunca conectou naquela máquina, vendo aquilo, fazendo alguma coisa, alguma ação estranha, o que a gente vai fazer? É pegar o log desse usuário e ver se ele faz aquilo dali comumente. Não faz, aí a gente parte para outro nível. Então, o que a gente faz? Isola a máquina, entra em contato com o usuário. Se não tem contato com o usuário, entra em contato com o responsável pelo contrato, pelo responsável pela equipe. Mas o ideal depende. Suspende o usuário, troca a senha dele, isola a máquina. Literalmente deixa o usuário ali sem poder ir até ser comprovado que realmente ele precisa estar dentro daquela fazendo aquela atividade. Mas agora, se você fala, por exemplo, de um dispositivo de um pendrive que foi plugado na máquina ali, aí é complicado, é mais difícil, mas a gente conta aí com a parte ferramental, por exemplo, o Defender ali já vai identificar que aquele dali não pode estar rodando. Então a gente já pega o alarme do Defender e entende o porquê que ele está fazendo aquilo ali. E aí, novamente, é o que eu falei, derruba o usuário, derruba a máquina, troca a senha, isola tudo. Na questão de identificar um falso positivo, a gente entra muito naquela 5W e 1H, né? Exato. Então, quando, por quê, Quando, como, onde. onde. Então, a gente tenta responder todas essas perguntas para que a gente consiga detectar que isso é um falso positivo. Se é um evento de vamos lá, básico, de algum usuário sendo adicionado em um grupo domain admins durante
o expediente de trabalho sendo feito por um usuário que tem essa permissão, a gente tem essas listas compartilhadas do cliente nos passa, beleza, mas agora se há algo fora do horário comercial, então a gente vai tendo essas, vamos dizer assim, esses scores para tentar responder o 5W1H para detectar se aquilo é um falso positivo. E se for um falso positivo, a gente ajusta o ambiente para que não alerte mais. E sempre evidenciando e deixando os processos todos documentados. Exato. Pessoal, vou ler mais uma última pergunta aqui, até para conseguir liberar vocês no tempo. Qual o foco da equipe Blue Team após a tratativa do incidente? Essa parte é sempre importante também, a parte de lições aprendidas, né? Então, toda a questão de entender a documentação de como foi feito o ataque, por quê, por onde passou, a gente tenta implementar. Se foi alguma brecha com relação ao monitoramento, por que o monitoramento não pegou? Agora, se for a questão de uma falha sistêmica ou até mesmo um usuário que caiu no phishing e aceitou o MFA lá, sei lá, a gente acaba documentando. Então, é questão de lições aprendidas, né? Então, a gente vai retroalimentando toda a parte de resposta ao incidente. Exatamente, a gente aprende com os erros, né? Então, a gente aprendeu ali, teve, não sei, uma CVE que estava publicada e não foi corrigida e foi explorada e aconteceu um incidente. Tudo bem, vamos verificar se essa CVE está em algum outro dispositivo, se existe alguma outra CVE ali que é crítica, que pode ocorrer o mesmo tipo de ataque, o mesmo tipo de exploração. Põe na cartilhazinha, a gente aprende, aplica os patches, corrige e a gente espera não acontecer de novo. Mas é o que o Thiago falou, retroalimentando. Mais alguma, Lu? Bom, eu vou liberar vocês aqui, mas qualquer dúvidas extras, podem entrar em contato com a gente, fique à vontade. A gente tem o e-mail contato@redbelt.com.br, que vocês podem mandar mensagem lá. E entrar em contato também com o Thiago, com o Celso. O webinar também vai ficar disponível para vocês no YouTube, então se vocês quiserem lá curtir, comentar e assistir de novo, fiquem à vontade, amanhã ele já vai estar disponível lá no YouTube, no nosso canal. E aproveito também para convidar vocês a seguir a Red Belt em todas as redes sociais, @RedBeltSecurity no LinkedIn, no Instagram e no YouTube, e o Redcast, né, nas plataformas de áudio e no YouTube também. Bom, pessoal, muito obrigada a todos que chegaram até aqui. Obrigada, Thiago, mais uma vez. Obrigada, Celso. Imagina. Obrigado, Lu. Prazer sempre. Hoje. E a gente vai encerrar por aqui. Tá legal. Obrigado, conte com a gente. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.